Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h58, 11h58. Eu vou colocar um ponto final no A Voz do Povo de hoje, anunciando primeiramente que a Márcia Ribeiro foi a ganhadora do par de ingressos do sorteio que nós fizemos hoje do Circo Fiesta. Portanto, Márcia Ribeiro. Se eu não me engano, ela é do Águas da Serra, eu acho que é a Márcia Ribeiro. Márcia Ribeiro, um par de ingressos para o Circo Fiesta. Ela foi a ganhadora no sorteio de hoje. A Márcia pode passar aqui hoje à tarde na recepção da educadora, no horário comercial, até às 5 horas, viu, Márcia? Dá uma passadinha aqui até às 5, fala com a Gabi, tá lá com a Gabi, retire com a Gabi os ingressos que você ganhou. Obrigado a todos que participaram, parabéns a Márcia, amanhã tem mais. 11h59, ponto final na Voz do Povo de hoje, para estabelecer o colóquio com Caio Bortolã, que está chegando por aqui para daqui a pouco apresentar o Educadora Meio-Dia aqui na Educadora. O Caio Bortolã, ainda falo bom dia para você, eu acho que você vai responder boa tarde para mim. Não, pode responder bom dia ainda. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta quinta-feira, depois de uma quarta-feira cuja noite foi chuvosa, a madrugada também foi chuvosa. Esta quinta, dia 7, para mim, para toda a minha família, para a família educadora tem um significado especial, é aniversário da minha mãe. Hoje? Hoje, dia 7, da faz sua mãe? aniversário minha mãe. Parabéns, então, a dona Nadir. Beijo para minha mãe, que está em viagem, não está aqui em Limeira, mas o programa de hoje, o colóquio, são dedicados a ela e a todos os aniversariantes do dia 7 de dezembro, Ivan, porque certamente não é só minha mãe que faz aniversário hoje, não é? Aliás, se você tem aniversário, antigamente o rádio anunciava aniversários, né? Havia até programas que anunciavam, só anunciavam, não é? Programas sociais. Você se lembra disso, Ivan? Dos programas sociais do rádio? Eu não me lembro, eu não tinha nascido, mas me contaram. Programa social, anuncia o aniversário de os fulano aniversariantes do dia. Anuncia que fulano e Beltrana vão se casar. Então, se você faz aniversário hoje, use o WhatsApp da Educadora 992225124, que nós parabenizamos você ao vivo, no rádio, na internet, no celular, em todas as plataformas digitais. Aliás, ontem bombou o nosso WhatsApp, não é, Ivan? Foi naquela questão da enquete que nós fizemos, né? Bombou. Foi bonito de ver a participação. O pessoal estava querendo mesmo participar, manifestar a sua opinião a respeito do desempenho do governo Mário Botion nesse primeiro ano. Não saiu bem na foto, não. E pessoas de todos os cantos, você reparou? Sim. Do centro, dos bairros mais tradicionais, daqueles mais novos, do centro, do Ernesto Kiel, do Parque Hipólito, da Secap, da Vista Alegre, do Guimarães, do Bartolomeu Grota, gente de todos os cantos, gente que talvez nunca tenha sido pesquisada na vida, porque um instituto de pesquisa faz um mapeamento e não necessariamente bate em todas as portas, como uma enquete num programa como esse também não pergunta a todas as pessoas, mas as pessoas continuaram a participar no Educadora Meio-Dia e eu fico impressionado com essa rejeição ao prefeito Mário Botion, ainda que ele tenha apenas 1 ano de mandato e mais 3 anos para dar a volta por cima. Eu acho que a rejeição, a gente precisa analisar este olhar do povo para o governo Mário Botion sobre vários pontos de vista, né? Um dos pontos de vista é o seguinte: a rejeição do Mário Botion também não só por conta do governo apagado, né, pífio, né, mas a rejeição também é proporcional à expectativa que foi criada na eleição do Mário Botion. Porque semelhante à expectativa que criou-se em cima do Paulo Radich. Tanto Paulo Radich quanto Mário Botion assumiram a prefeitura
carregados nos ombros da população. Né? Mas o Mário Botion vem na esteira daquela... do governo do do Paulo Radiche. O Paulo Radiche termina o governo dele pessimamente avaliado, politicamente falando. Sim, né? sim. Tanto é que não consegue ser reeleito. Sim. Até nós falamos ontem isso, né? Será que o Mário Botion consegue reverter? Porque o Paulo Radiche foi tão mal avaliado no início do governo dele, mas de uma tal forma que ele terminou até o final do governo dele, foi até razoável, mas ele não conseguiu reverter a imagem negativa do ponto de vista político, né? Tanto que perdeu, e o Mário Botion vem na esteira dessa negatividade do Paulo Radiche. Ele surge como uma grande expectativa da população para um bom governo, para um governo que resgatasse uma melhor condição da cidade de Limeira, uma qualidade de vida melhor, e de repente a turma olha e fala, pô, mas não... cadê? Né? Então acho que esse olhar é interessante, né? Esse paradoxo, né? da expectativa criada, a rejeição a ele agora, nesse momento, me parece proporcional, né? Inversamente proporcional. Eu acho que tem alguns aspectos que têm que ser relevados. Primeiro, o Mário Botion é uma figura mais simpática aos olhos do povo, da população, do que era o Paulo Radiche. Então isso é uma vantagem competitiva para o Mário Botion, nessa, aspas, disputa. Né? Simpática pode ser, mas ambos sem carisma nenhum. Mas o Mário é uma figura... Eu diria até que o Mário tem um certo carisma, sim. O Mário é mais simpático do que era o Paulo Radiche. Por isso eu acho possível que o Mário reverta esse viés de queda na sua aprovação, né? Porque há, evidentemente, um viés de queda na sua aprovação. Ele começa o governo carregando as expectativas de uma cidade toda, assim como o Paulo Radiche, e assim como o Paulo Radiche vai muito mal no primeiro ano. Isso não aconteceu com outros prefeitos. É curioso que não tenha acontecido com outros prefeitos. Não aconteceu, por exemplo, com o Silvio Félix. Quando o Silvio Félix assumiu, ele não assumiu cheio de expectativa. Ele simplesmente assumiu. E também não fez um bom primeiro ano, não. E nem um bom segundo ano. De jeito nenhum. Mas aí a percepção do Silvio foi melhorando e ele foi reeleito prefeito com quase 120 mil votos. Uma votação que acho que dificilmente alguém vai repetir um dia. Algum prefeito vai repetir um dia. Daqui a 3 anos o Mário pode se reeleger prefeito, mas acho pouco provável que ele se reeleja prefeito com mais de 100 mil votos. É muita coisa. 100 mil votos quando Limeira não tinha ainda 200 mil eleitores. Tudo bem, o adversário dele era o Quintal, é a mesma coisa que jogar contra o vento. Mas ele teve 120 mil votos e o Quintal na época teve 10. Acho pouco provável que essa situação se repita. Mas pelo fato do Mário ser uma figura mais, digamos, palatável, mais simpático, mais humilde em algum aspecto, né? Porque verdadeiramente não é nada humilde, mas aparenta ser uma figura mais humilde, pode favorecer uma reversão de tendência, né? No segundo, terceiro e quarto anos do governo dele. Mas o fato é que, curioso também, Ivan, ele foi muito mal avaliado e uma avaliação positiva veio exatamente, sabe de onde, Ivan? Do Jardim Florença. Ah, tá. O Jardim Florença é um condomínio fechado aqui em Limeira com casas de alto padrão, é um condomínio de alto padrão. Até aí, nenhum problema, mas uma avaliação positiva do Mário, uma das poucas avaliações positivas veio do Jardim Florença. Você diria que seria o quê? Um voto... O rico, né? O rico. Ideológico? Não, o rico que votou no Mário e que agora está com o mico no colo, né? Não, o rico que votou no Mário... O rico que votou... Tanto faz como tanto fez que você está fazendo um bom governo. O pobre que votou no Mário se arrepende e admite o arrependimento. O rico que votou no Mário... Tanto faz como tanto fez. Não, senhor. Não, senhor. Até se arrepende, mas continua dando crédito ao Mário. E como o Mário tem uma ligação muito,
muito próxima das classes A e B, né, das classes mais abastadas. Sim, tem uma identidade. Tem uma identidade com as classes mais ricas. Sim. Então ele é melhor. Assim como o João Dória. João Dória também é melhor avaliado em São Paulo nas classes mais ricas, nas classes mais abastadas. Mas quem faz uma avaliação criteriosa mesmo é quem usa os serviços públicos. Pois é. Esse é que faz uma avaliação criteriosa. Aliás, o governo tá bom ou tá ruim? O governo Esse é o do cara. Mário é tão alinhado com os ricos que ele deu emprego a uma socialite. Ah, vá. Deu emprego a uma socialite. Aí eu fico pensando cá comigo, mas o trabalho dessa socialite não é relevante, não é importante? É relevante, é importante. Mas, sendo socialite milionária como é, eu imagino que ela deva trabalhar de maneira voluntária, né? Bate cartão? Tudo isso? Bate. Ah, vá. Suponho Chega que sim. cedo na repartição, bate Suponho cartão. que sim, é comissionada. Comissionada. Entra na fila do cartão, bate cartão. Tem horário para entrar. Madame. Madame faz isso? Madame. Não, veja bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma madame pode cumprir horário, pode chegar no horário, pode trabalhar, pode cumprir a carga horária, pode ser eficiente, pode fazer um bom trabalho. E eu acho que acontece tudo isso. Acho que cumpre horário, acho que é eficiente, acho que faz um bom trabalho. Só não acho que faz sentido que a madame tenha um emprego público, receba o salário e fique com o salário. Eu acho que a madame pode, até porque foi abençoada por Deus, né? Teve a oportunidade de ter uma vida confortabilíssima, graças a Deus e de maneira honesta, mas eu acho que a madame deveria, né? Ela não precisa do dinheiro público, ela não Se precisa nós estamos do salário, falando de madame, né? socialite, madame, nós não estamos falando de um profissional liberal, de uma profissional liberal de classe média, né? Que precisa nós estamos falando de trabalhar, uma pessoa rica. que tem que trabalhar, que Estamos precisa... falando de uma pessoa, mas uma pessoa rica também precisa trabalhar. Precisa ter acabei de vencimentos, falar aqui, né? acabei de falar aqui que no Brasil, eu falei no programa hoje do que é o Brasil hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O Brasil faz tempo, mas que perdura, né? Se eu ganhar, eu falei agora no A Voz do Povo, se eu ganhar na loteria Mega Sena sábado que vem, são 28 milhões. Se eu ganhar os 28 milhões, você acha que eu vou trabalhar? Eu vou montar uma indústria? Aqui em Limeira, vou procurar um terreno aqui em Limeira, montar uma indústria, botar uma indústria aqui para gerar 250 empregos, produzir, vender. Você acha que eu vou fazer isso? Trabalhar? Eu não. Eu vou botar o meu dinheiro lá para render juros. Eu vou continuar trabalhando. Vou botar meu dinheiro que é o que os caras fazem, que a socialite faz, a gente faz. Se a gente vive de juros. Vive de renda. Pouco difícil que eu ganhe na loteria porque eu não aposto na loteria. E porque eu acho que... falando na hipótese, Caio Bortolã. Porque eu acho que há pessoas que merecem mais do que eu ganharem um prêmio da loteria. Não que eu não merecesse, mas há pessoas que merecem mais do que eu. Felizmente eu tenho meu trabalho e consigo pagar as minhas contas e ter uma vida digna. Tá, mas se você recebesse uma herança hoje de 28 milhões, então, você não joga na loteria? Eu continuaria trabalhando. Eu não vou receber herança de 28 milhões. A única chance de eu ganhar 28 milhões é acertando na Mega Sena. Se você recebesse uma herança, amanhã aparecesse aí um parente seu lá... Eu continuaria trabalhando. Um Bortolã lá de Veneza. Lá da Itália. De Veneza, lá deixasse uma fortuna para você de 28 milhões. Você ia montar uma indústria? Não sei se eu montaria uma indústria, porque eu não sou do ramo da indústria, mas eu continuaria trabalhando. Como não é do ramo da indústria? A indústria é da comunicação. Você sim. Meu Deus do céu. Sim, mas eu sou um prestador de serviço, não sou industrial. Agora, se isso acontecesse, eu continuaria trabalhando. Agora, é uma escolha de cada um. Eu não acho, repito, que essa socialite faça um mau trabalho. Eu acho que ela faz um bom trabalho. Acho que ela é útil no que ela faz. Eu só fiquei pensando, mas será que ela de fato recebe o salário e guarda para si? Né? Porque quando a gente fala de corte, o governo tem de cortar, minha gente. O Mário Botion tem de ser cuidadoso com o nosso dinheiro. E, ao que me parece, tem sido cuidadoso com o nosso dinheiro. Então, ele aperta aqui, espreme ali, segura acolá. Eu acho. Eu só não acho que ele deva cortar benefício social. Ele não deve cortar benefícios de pessoas doentes, pessoas pobres, pessoas que precisam de remédio, do transporte coletivo. Esses benefícios ele não deve cortar. Andou cortando, não deve cortar. Agora, quando há uma funcionária comissionada de uma família milionária e sem nenhum
menosprezo e sem nenhum questionamento quanto a isso, o dinheiro que a família tem é um dinheiro conseguido de maneira muito honesta, né? Ela poderia doar o seu salário ou trabalhar gratuitamente, não é isso? Limeira já foi um dia, lembra que quando Limeira foi chamada de Não, capital? Limeira é a capital nacional do voluntariado. Ah, Limeira é a capital Limeira do voluntariado. é, Mas então, Limeira é. então essa senhora está na contramão. É. Tem secretários municipais que de fato precisam do salário, é a profissão deles. Mas tem casos em que a pessoa não precisa do salário. Tem alguma ilegalidade nela receber o salário? Nenhum. Nenhum problema, nenhuma ilegalidade. Mas eu acho que seria melhor, né? Já que tem tanto dinheiro, ocupa um cargo, né? É dessa turma que é tão alinhada com o prefeito, que é o pessoal da alta. É porque aí nós estamos né? falando de emprego público, né? Sim. Por exemplo, cargo se você comissionado. estivesse falando, se nós Não é um tivéssemos, cargo concursado. se nós estivéssemos falando aqui de uma pessoa de classe mais abastada, não estou falando de classe média não, porque classe média apenas também come mais ou menos aquela dificuldade que é no Brasil, né? Eu estou falando de classes abastadas. Se uma pessoa que morasse aí num condomínio fechado, numa baita de uma mansão, pegasse a sua Hilux, olha que chique, né? Para ficar no comum. Não nomina carro, né, Ivan? Senão a gente coloca todo mundo numa vala comum. Não. Para ficar no bom carro. Para ficar carro no importado. básico. Eu não estou nem falando de Porsches e Ferraris, que aqui em Limeira tem quem tenha. Também. Tem quem tenha. Porque estou falando de classes abastadas. Mas para ficar no comum, o cara mora num condomínio fechado, numa mansão, pega a sua Hilux, vai no postinho de saúde e pega lá uma dipirona para tomar. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Esse cara que mora num condomínio fechado, numa mansão e tem uma Hilux, esse cara trabalhou. Sim. Ele trabalha. Sim. Ele paga impostos. Sim. Né? Suponho eu que trabalhe, que pague impostos, tem o direito de ir no postinho de saúde pegar uma dipirona, porque o SUS é para todos. Agora, neste caso em particular, meu caro Caio Bortolã, nós estamos falando de um emprego público. É um emprego público. Não tem necessidade desta socialite, em tese, ir para o emprego público, receber salário. Para quê? Não, eu repito, acho que a necessidade dessa figura estar lá Ela ser voluntária. ocupando o cargo, até há. E acredito que ela faça um bom trabalho. Eu só fico pensando, será mesmo que ela precisa do salário? É só uma indagação. De repente a pessoa precisa, né? De repente a pessoa já faz a destinação desse dinheiro faz uma doação desse dinheiro, né? Você está me lembrando aquele povo da aristocracia. Uma vez o próprio Mário Botion que ficou pobre. O próprio Mário Botion me disse certa vez que do salário dele de vereador era tudo para questões sociais, que ele não colocava um centavo no bolso do salário dele de vereador. Porque não precisava, né? Ele tinha a atividade dele de empresário. Um gesto digno. E que o salário dele de vereador era usado, porque vereador atende um monte de demanda, né, Ivan? Olha, seu vereador, eu preciso viajar lá pro Recife para encontrar minha família. Vai lá o vereador e paga a passagem. Olha, seu vereador, eu preciso de tal remédio. Vai lá o vereador e paga o remédio. Olha, seu vereador, eu preciso de tal coisa, de um milheiro de tijolo, de um milheiro de telha. Então o próprio Mário Botion certa vez me disse que não usava o seu salário de vereador, que o salário dele de vereador ia para essas questões. Ia para doações, ia para auxílios, né? Aliás, para o próprio mandato. Aliás, já que nós estamos nesse tema aqui, Caio Bortolã, esse tema é oportuno para fazer uma observação. Ontem, nas manifestações aqui dos nossos ouvintes, né, nessa enquete que nós fizemos, teve eu até citei aqui o caso, por isso que eu quero fazer essa observação. Teve um ouvinte que perguntou, no meio da conversa aqui, perguntou sobre, e eu trouxe esse questionamento dele, eu trouxe para o ar aqui para a bancada, perguntou sobre as férias do secretário da Saúde. E nós falamos isso depois. Ele perguntou, o secretário da Saúde nem deu um ano, o secretário da Saúde já está de férias. E eu até fiz uma observação, eu falei, poxa, realmente, essa é uma situação que não é a melhor situação do melhor dos mundos, né, da atividade pública, porque na iniciativa privada o cara tem que completar pelo menos 2 anos de atividade para sair primeiramente de férias quando ele chega num emprego, né? E no caso o secretário nem teria completado 1 ano, já estava saindo de férias, como perguntou aqui o nosso ouvinte. A gente fez aqui, eu em particular fiz as observações aqui, você se eximiu
de qualquer comentário, mas eu fiz as observações aqui. Não, porque eu acho que ele pode ter um problema de saúde, ou ele pode ter saído para fazer não é o um caso. curso, Não, mas não é o caso. ou ele pode ter agendado uma visita Não. a um parente, ou Não. pode ter marcado Não. uma viagem com a Não família. não é nada disso. Ou então possa ter programado estar aqui em janeiro, porque é o mês mais agudo da dengue. Mas não é nada disso. Não é nada disso. A comunicação da prefeitura... Diz que ele é concursado. A comunicação da prefeitura depois me mandou um e-mail, depois que eu saí daqui que eu fui ver o e-mail que eu recebi da comunicação da prefeitura dizendo o seguinte, por que do secretário da Saúde, Gerson Hans, ter saído de férias mesmo sem ter completado um ano? Porque, na verdade, uma coisa que eu não sabia, Ele é concursado. fiquei sabendo por meio deste e-mail, por meio desta informação do setor de comunicação da prefeitura, ele é funcionário público de carreira. De carreira, exatamente. Concursar, assim como era, ou é, melhor dizendo, o Alexandre Ferrari. Sim. Que foi assumiu a secretário da Secretaria Saúde da no Saúde. governo do Paulo Radich, E é na saída do concursado Luizinho. também. É concursado, é funcionário público de carreira concursado. brilhante, é um funcionário concursado, Pois é. funcionário público brilhante. Pois é, e o Gerson Hansen também, segundo informações da comunicação da prefeitura, é funcionário público concursado de carreira, por isso que ele saiu de férias agora. Ele não saiu de férias na condição de secretário da Saúde, ele saiu de férias na condição de funcionário público de carreira que ele é. Agora, posso fazer uma pergunta? Não, só para finalizar, dito isto, eu digo o seguinte, bom, então está plenamente justificado as férias do secretário da Saúde, não tem nada a ver, não sabia dessa informação, fiquei sabendo. Se algum prejuízo à imagem do secretário causei aqui com a minha observação, peço até desculpas ao secretário, mas está plenamente justificada as férias do secretário da Saúde, não por ser secretário da Saúde, por ser funcionário público de carreira. Coisa que eu não sabia. Como fica um caso como esse? Por exemplo, Paulo Radich era funcionário público. Era, não é, né? Delegado. Quando ele tornou-se prefeito, ele teve que abdicar de um salário. Ele não poderia, a lei não permite, que ele recebesse o salário de delegado mais o salário de prefeito. Porque ele não poderia exercer as duas funções ao mesmo tempo. Então, ele teria que se licenciar, como fez, né? Como fez, se licenciou, né? E eu vou confessar aqui que eu não sei se o Paulo Radich ganhava mais como delegado ou como prefeito. Acho que ganhava mais como prefeito. Vou citar um outro exemplo. Nilce Segala, também delegada de polícia. Também. Foi vereadora. No período em que ela foi vereadora, ela teve que abrir mão de um dos dois salários. Eu não sei de qual salário ela abriu mão. Normalmente, quando isso... Eu não sei, Caio. Não, tem que abrir mão de um salário. Eu não sei. Porque normalmente... ela não continua exercendo a atividade de delegada? Ela dava plantão, não dava? Eu não sei Normalmente... como é que fica essa situação. Bom, você se lembra do caso da Iraciara, né? A Iraciara, que gerou problemas aos ex-prefeitos Pejon... Até hoje, né? Pedrinho Até Quil hoje, né? E Silvio Félix. Né? Porque no caso da Iraciara, tem a impressão que ela exercia, além de ter um cargo concursado, naquele momento ela exercia um cargo... Ela era vereadora e trabalhava na prefeitura. Ao mesmo tempo em que era funcionária pública municipal. E exerceu as duas... Num cargo de procuradora. Né? E exerceu as duas atividades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu não sei, honestamente, se ela é concursada ou comissionada, a Iraciara. Não sei. Também não sei. Não sei. Mas certamente deve ser concursada para dar esse conflito. Muito bem. Ou não? Não sei. E no também. caso do Gerson Hansen, como é que fica? Sendo ele concursado e comissionado, quais são os ganhos do secretário Gerson Hansen por mês? Ele tem o salário dele de concursado e mais algum... Tem uma verba de representação, acho que é. Ele soma os dois salários? Soma, mas aí não são dois salários, Caio. Eu tenho minhas dúvidas. Não são dois salários. Ele não vai receber o salário dele de eu tenho de minhas funcionário concursado e o salário de secretário. Ele não tem que abrir mão de um salário? Ele passa a ser... Não, ele recebe uma comissão. Ele é comissionado, ele passa a ser comissionado no cargo. Não, eu gostaria de saber, acho importante saber, repito, não porque exista algum problema legal nisso, né? Mas é que eu desconheço a lei. O concursado que vira secretário acumula receitas ou não? Não, ele vai receber uma verba de representação.
não sei se o termo é este, verba de representação. Eu gostaria, inclusive, que a dona prefeitura nos informasse como acontece nesses casos. Ele é um funcionário concursado. Então, para tirar férias, vale o tempo que ele tem como funcionário concursado. Por isso que ele tirou férias agora, menos de um ano depois de assumir a Secretaria da Saúde. Mas quanto é que ele ganha por mês? E por quê, não é? Ele recebe 2 salários, ele recebe o salário de secretário mais o salário de funcionário concursado, a lei permite isso. Como é que isso funciona? Eu gostaria de saber. Não, até para informar o ouvinte. Eu também não tenho essa informação precisa, mas suponho eu que funciona assim. Você é um concursado. Você para um determinado cargo cuja verba é tal, é 8 mil, vai. Aí você é chamado para ser o secretário. Para ganhar 12. O salário do secretário é 12. Você vai ganhar 20? Você vai receber uma complementação ao seu salário para atingir os 12, que é o cargo do secretário. É o que eu entendo que deva ser SMJ, salvo o melhor juízo. Entendeu? Você tem um cargo, o seu salário nesse cargo é de 8 mil reais. Comissionado, concursado, certo? Ah, mas eu vou exercer um cargo de secretário. Então, aí você vai receber a complementação daquele cargo de secretário durante o período em que você é secretário. Voltou para o seu cargo, deixou de ser secretário, voltou para o seu cargo, volta para os seus 8 mil. Eu faço essa pergunta por uma razão muito simples. Você se lembra que no começo do governo Paulo Radiche, houve uma votação na Câmara, a pedido do Paulo Radiche, do que chamaram de supersalários. Você se lembra disso? Sim. Para 2 servidores públicos, o ex-secretário Zezo, da Educação, e o ex-presidente do IPML, o Milton Caran. Porque eles deixariam de ocupar seus mas cargos. São coisas diferentes, é situação diferente. Me deixa concluir o raciocínio. Eles deixariam de ocupar seu cargo, um deles, professor da Unicamp, ou coordenador, ou diretor da Unicamp, eu não sei qual é a função que ele exerce lá. Professor da Unicamp. E outro no Tribunal de Contas do Estado. Então, em função disso, deixando as suas atividades que remuneravam melhor do que a remuneração de secretário, houve a polêmica na época do super salário. Você se lembra disso? Lembro. Então, eu gostaria de entender como é que funciona isso para concursado que assume função comissionada. Porque se somar os 2 salários, também é super salário, não é? Não, acho que não pode. Somar os 2 salários. Se somar os 2 salários, também é super salário. Não pode. Né? Não pode. Porque na época falava-se que tanto o Zezo quanto o Milton Caran tinham vencimentos em torno de 20 mil reais por mês, então a prefeitura ela pagaria o valor que eles recebiam antes de terem sido chamados para a prefeitura. Mas se o comissionado soma o salário, o concursado soma o salário de comissionado, também dá 20 mil reais ou mais, também é super salário. Não, não mas o negócio do super salário lá do Zezo, do outro lá, do Caran, eram situações diferentes. Eles vinham de outros órgãos estaduais, né? Tanto o Caran, que era do Tribunal de Contas, quanto o Zezo. De órgãos estaduais. Estaduais, que é da Unicamp, que é uma universidade estadual. Muito bem. Vamos dizer que o cara ganhasse lá, o Zezo ganhasse 25 mil como professor da Unicamp. Vamos supor que fosse isso. Aí o cara vai vir aqui para ganhar 10? Não vem. Pô, cara, eu vou sair... Vai ganhar menos. Tô ganhando 25 aqui, vou sair daqui para ir ganhar 10, meu. Não vem. Né, não vou, né? Porque lá ele tem que parar. Se ele vai deixar de dar aula, ele tem que deixar de receber. Você não vai dar aula? Não, você tem que pedir licença. Não vamos te remunerar. Você vai para lá com o salário de lá, 10 pau. O cara fala, eu não venho. Então o Radiche tentou contornar isso. Vamos pagar para o cara aqui o que ele recebe lá. Né? E aí deu o pau que deu, né? Deu o pau que deu. No Facebook, me parece justo, me parece correto. A mim... No Facebook... Se eu tô ganhando 25, você me chama para vir trabalhar aqui. Eu tô ganhando 25 lá. Você me chama para vir aqui. Oi, Ivan, preciso de você aqui, Ivan. Quanto você vai me pagar, Caio? Vou pagar 10. Pô, meu, eu ganho 25, cara. No Facebook, Ivan, a Sônia Aparecida Quinali, ela faz uma reclamação: como cidadã moradora de Limeira, estou revoltada com a prefeitura que deu alvará para música ao vivo especial para uma casa que fica na garagem em frente à casa de uma idosa. Como fica a perturbação do sossego? Mais de 80 decibéis que são emitidos até 1h da manhã.
não tem fiscalização? Sônia, eu não sei responder. Mas nós podemos levantar junto à prefeitura. Não, tem fiscalização, sim, senhor. Municipal de Limeira. Tem a lei, em Limeira tem a lei do pancadão, tem a lei do silêncio, que não é uma lei municipal. Tem de haver fiscalização, tem de haver respeito. Mas perturbação do sossego é contravenção penal. Perturbação do sossego é contravenção penal. E tem o decibelímetro, sim. A prefeitura tem o decibelímetro. Tanto que utiliza aí ontem, não foi ontem apreenderam aí um carro. Ontem, o Fedato falou hoje de manhã, no Educador de Manhã, apreenderam um carro aí que o cara estava com um equipamento de som instalado no carro a 109 decibéis. Como é que eles apuraram que estava? Eles têm o decibelímetro. Parabéns pela apreensão. Eu gostaria que, por dia, pelo menos um desses carros fossem apreendidos, porque passou do limite, né? Esse pessoal há muito tempo passou do limite. É durante o dia, é pela manhã, é pela tarde, é pela noite, é pela madrugada, é durante a semana. Esse pessoal não respeita. Então, quem não respeita tem de ser punido, tem de ser autuado, tem de ser multado, o carro tem de ser apreendido. Parabéns à GCM. E a Inês Gomes Silva Macan diz que o Mário tem que fazer igual ao Tiririca, renunciar. Bom, Inês, eu discordo de você. Eu acho que o Mário deve continuar prefeito até o final do mandato dele, até para ele apagar essa imagem. Renunciar por quê? Não há motivos para a renúncia do Mário. É a mesma. Aí eu vou aproveitar essa oportunidade. Quando houve o pedido de impeachment da Dilma, com base naquela pedalada fiscal que ficou mal explicada, ninguém soube explicar direito, né? Que o Bresser Pereira, que é do PSDB, criticou, que o Joaquim Barbosa criticou, que muita gente criticou, eu falei aqui, o impeachment da Dilma é a pior solução que encontraram. Você tirou impeachment da Dilma, essas afirmações do Bresser Pereira e do o Joaquim impeachment da Dilma. Barbosa. Você lê Folha de São Paulo, caramba, não vê essas coisas. Você lê o que na Folha de São Paulo? Eu leio Você é leitor seletivo, só lê o que te interessa? O Estado, só lê o que te interessa? Acompanho Você é leitor seletivo, só lê o que te interessa. Assisto a Globo News, ouço a Bandeirantes, a Essa Band declaração News, foi publicada pela Folha do Joaquim Barbosa, do Bresser Pereira. Não sei você faz leitura seletiva, só lê o que te interessa. Não sei de onde... Aliás, tem uma boa pra você agora. Eu falei aqui que o impeachment da Dilma era a pior solução para um governo ruim. Eu falei esta frase, usei esta mesma frase aqui neste programa, neste colóquio, eu usei esta frase. O impeachment da Dilma é a pior solução para o problema de um governo ruim. Falei isso aqui. Portanto, essa solução que a Inês Macan está dando é a solução do impeachment. A pior solução para um governo ruim. O governo do Mário Botion é ruim? É ruim. Mas nós devemos preservar as instituições, nós devemos preservar a legalidade. O Mário Botion só deverá ser, se ele renunciar, coisa que ele não vai fazer, não vai fazer. Coisa que ele não vai fazer, só deverá ser, ou se ele sofrer um impeachment por algum motivo, como por exemplo aconteceu com o senhor Silvio Félix. Não acredito que sofrerá. Então, não acredito. De resto, a gente tem que aguentar o governo ruim e evidentemente que procurar na Câmara Municipal trabalhar, se o governo for muito ruim, se o prejuízo for muito grande para a população, a gente buscar a Câmara Municipal e dizer, seus vereadores, por favor, vamos começar a trabalhar com o governo, chamar o prefeito aqui, botar o prefeito no colo e dizer para ele o que a população quer, para ele respeitar o desejo da população. Esse é o caminho institucional legal. A atuação dos vereadores, na minha opinião, também claro, não é boa. A Inês Macan tem outra opinião. A atuação dos vereadores... tem outra opinião. A atuação dos vereadores também não é boa. Acho que o Mário não tem de renunciar. Não, também é péssima. E nem Câmara Municipal é péssima. E não será empichado porque não há motivo para isso. Se o governo Mário Botion... Nós não fizemos essa votação ainda. Se o governo... Na minha opinião, eu já estou dando até meu voto aqui. Se o governo Mário Botion foi considerado pela maioria dos que passaram pela enquete de ontem como péssimo, o mesmo serve para a Câmara Municipal. Sim. O mesmo serve para a Câmara Municipal. Eu votaria péssimo também para a Câmara Municipal. Que votou esses dias a extinção do SAI. Os caras não sabiam nem o que ele estava falando lá. Que votou o plano diretor, né? Nem sabia do que estavam falando lá. Alterações do plano diretor sob encomenda para atender uma família aqui de Limeira, família de um vereador, e para atender o Ceará, né? Sendo que a cidade tinha, no seu plano diretor antigo, espaço para mais 100 mil lotes. Limeira não tem 100 mil domicílios, mas, segundo o seu plano diretor antigo, Limeira tinha espaço para mais 100 mil lotes. Na base da pressão política, do impingimento do medo,
da pressão, né? Da pressão, da troca de favores, afinal de contas, eu te apoio na eleição, você resolve a minha questão aqui. Aprovou-se o plano diretor, mas na aprovação do plano diretor, houve os vereadores que votassem não. Houve os vereadores que mostraram-se com bom senso, com respeito à causa pública, com respeito à cidade, ao município, ao povo, que não se intimidaram como não deveriam se intimidar, que votaram de maneira correta. Foram só 6, mas é uma esperança. É uma esperança. Você vê como... É uma esperança de melhora. Como é isso? Não é que no ano que vem nós não tenhamos 21 vereadores da situação, porque isso é impossível, Então, lamentável. é impensável. Lamentável. No ano que vem nós temos de ter uma situação consciente e uma oposição igualmente consciente. Não é oposição sistemática, não é oposição burra. Mas não dá para pensar em Não é uma 21, oposição que disfarça a sua oposição. 21 vereadores de situação. Isso nunca aconteceu em Limeira. O Silvio Félix tinha 80% de aprovação popular e tinha 3 vereadores na oposição. O próprio Mário Botion, o Ronei Costa Martins e o Paulo Radiche. Numa Câmara de 14 vereadores. Ele tinha. Alguma oposição ele tinha. Então, Não, a Câmara... Você esqueceu do Zé Damix. Não, o Zé Roberto não foi vereador no período do Silvio Félix, né? Ah, você está falando do Silvio? O Zé Roberto Você está falando do O Zé Paulo. Roberto foi um dos expoentes da oposição no governo do Paulo Radiche. Desculpe. No governo do Paulo Radiche. Como foi Achei Júlio que você estava César. falando do Paulo Radiche. Como foi Júlio César também, como depois o Ju Negão, que foi eleito pela base, virou oposição, o Dinho, que foi eleito pela base, virou oposição. Né? O Paulo Radiche não soube levar a Câmara Municipal. Com isso, também assumiu com poucos vereadores opositores, mas terminou com muitos vereadores na oposição, inclusive o PT, que tinha 4 vereadores e que pulou do governo do Paulo Radiche, porque o Paulo, nesse aspecto a gente tem que reconhecer, o Paulo foi leal ao PT e ao PMDB. O Paulo tinha que ter chutado o PT e tinha que ter chutado o PMDB e não fez. Aí o PT saiu do governo do Paulo e o PMDB saiu do governo do Paulo. E quem ficou mal na fita foi o Paulo, que deveria ter tirado o PT do governo e que deveria ter tirado o PMDB do governo. Mas são coisas da política. Então, 2 coisas. Acho que o Mário não tem de renunciar e nem de ser cassado. Acho que ele tem de seguir prefeito. Não, renunciar é questão de foro íntimo. Nos próximos 3 anos. Se ele quiser renunciar, ele renuncia. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Tem de seguir prefeito nos próximos 3 anos e tomara que ele melhore, porque ele foi mal pra caramba nesse primeiro ano. Ele foi um mau prefeito. Ele é má pessoa? Não, não é. Teve um ouvinte ontem que disse, se a gente quer boa pessoa, a gente coloca o padre. Não, não é isso. Ele é boa pessoa, ele é bem intencionado, ele é trabalhador, ele é honesto. Ele tem de melhorar. Como prefeito, muito ruim. Péssimo. Primeiro ano, péssimo. Primeiro ano tão ruim ou pior que o do Paulo Radiche. Mas tem 3 anos para melhorar, para limpar a barra. Agora, sobre o Inês, sobre o Tiririca não renunciou. As pessoas fizeram uma confusão danada. Não, está dizendo que ele não vai se reeleger, não vai se candidatar à reeleição. Né? O Tiririca não renunciou, minha gente. O Tiririca continua deputado até o fim do mandato dele. E o que ele fez ontem, Ivan, faz parte, naturalmente, de uma grande estratégia, talvez só dele, talvez dele, do partido, para que ele volte aclamado nos braços do povo e tenha 2 milhões de votos na próxima eleição. É uma questão de esperar. Então ele chorou, ele disse que não fez o que queria. O que ele fez ontem, né, no discurso que ele fez na Câmara dos Deputados, foi valorizar o passe. Político faz isso. Agora ele sai do radar, as pessoas não falam mal dele, mas depois ele vai fazer um outro discurso lá na frente, dizendo que repensou, que as pessoas pediram para ele voltar, que o povo tem esperança nele, que ele é um homem do povo, que ele entende que se eleito for... Sabe o que vai acontecer? Em outubro do ano que vem, Tiririca de volta... A Tiririca, adivinha quem é? O Tiririca bestado. Aí, achou, Tiririca bestado. Ele volta e tem 2 milhões de votos. Então... Pessoal, o Tiririca não renunciou, o Tiririca fez um espetáculo, não foi um espetáculo circense, muito embora a gente veja na Câmara muitas vezes espetáculos circenses, né? Mas ele capitalizou. Da pior qualidade? Ele capitalizou. Em outubro do ano que vem, pode ver, adivinha quem é? É o Tiririca bestado. 2 milhões de votos. O que o Tiririca fez ontem, em outras palavras, é dizer, em outubro estou de volta, pedindo o seu voto. Né? E falando, pior que tá, não fica.
Quem é você, abestado? Não é assim que fala o Tiririca? É assim. É Desse jeitinho aí. Porque você Parece pediu. que eu tô vendo o Tiririca na minha frente. Porque você pediu e eu voltei. Pior que tá, não fica. Tiririca, 22. Volta, 2 milhões de votos. O brasileiro vai lá e... E depois não sabe por que a gente tá ferrado. Agora, Ivan, Maria Lúcia Fatorelli, perdão. Maria Lúcia A gente não Fatorelli. pode desinformar o público. A dor de cotovelo do petista não pode desinformar, deseducar o público. Tá aqui, ó, na capa da Folha de São Paulo. Taxa de juros cai a 7%, atinge a mínima histórica. O emprego está sendo retomado. Evidente que a reforma trabalhista incomoda alguns setores. Não vou dizer quais, mas o emprego está sendo retomado e não é só porque há agora a contratação dos temporários. A atividade econômica está voltando, a inflação está caindo, a economia está melhorando. Então eu fui pesquisar a Maria Lúcia Fatorelli. Aliás, eu fui pesquisar a fala dela, né? Como você fez também. Você fez também. Porque da Maria Lúcia Fatorelli na internet, você só encontra falas em 2015, 2016 e uma em abril desse ano. Isso quer dizer que você foi procurar uma fala antiga dela. Não, Quando ela agora fala de contra-reforma, Não, ela falou agora. de anti-reforma. Ela fala da contra-reforma, Caio. Não é antiga, é de agora. Ela fala da contra-reforma. Mas não foi de ontem, não foi de anteontem. Não foi de ontem, não foi de Tem anteontem. alguns meses a fala dela. Tem alguns Tem meses. alguns meses. Ela foi falar lá na época que estava em andamento a CPI da Previdência lá no Senado. Foi lá que ela foi falar. Numa daquelas audiências públicas, foi lá que ela foi falar. E eu pus a Maria Lúcia... Você procurou uma notícia velha para defender a sua tese esquerdista aqui no programa. Não, você está enganado. Você tá redondo, mais uma vez você está redondamente enganado. Eu fui buscar uma fala da Maria Lúcia Fatorelli, porque a Maria Lúcia Fatorelli, nessa explanação que ela fez lá no Senado para os senadores durante uma audiência pública da CPI da Previdência, ela fez um relato do porquê que nós estamos atolados até o pescoço nessa crise. É por conta disso aí, do rentismo. Aquilo que eu falei agora há pouco, segundo a opinião dela, né? Não, segundo a opinião dela, não. Vamos segundo falar segundo a opinião de muita gente boa. Maria muita Lúcia gente boa nesse Fatorelli, país. 50-50. Candidata a deputada federal pelo Distrito Federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade. PSOL. E daí? Não foi eleito, obteve 6.500 votos. Está aqui, ó. E daí? Então, qual o problema? Quando a gente traz o viés esquerdista, o pensamento comunista, nesse caso, que é do PSOL, quem é do PSOL é de fato comunista. Evidente, com essa conversinha. e com a dor de cotovelo do partido. Porque tem também, quando você pesquisa Maria Lúcia Fatorelli, a luta dela, a briga dela para que a Dilma não caísse. Meu Deus Maria do Lúcia céu. Fatorelli lutou para que a Dilma não caísse. Quer dizer que a análise que ela fez aqui... para que a Dilma não caísse. Porque ela é do Defendeu PSOL. o Lula, a Dilma, o PT. Porque ela é do PSOL. Ela é do PSOL. Porque ela é progressista. É do PSOL. Porque ela é Não socialista. É comunista. O que ela falou lá tá tudo errado. É comunista. É comunista. Como, muitos comunistas vêm Então e eu dizem vou que a trazer. Previdência não está quebrada. Então eu vou trazer uma informação eles tiram pro senhor essa aqui, informação. porque o senhor é um leitor seletivo. Que a Previdência não está quebrada. Viu como que a Previdência não precisa ser reformada. Tá aqui, Chega aqui, põe a Folha de São Paulo aqui em cima da candidata mesa. do PSOL, que lutou pra Dilma não cair. E daí? Lutou pra Dilma não cair. E daí? O senhor tem O que que ela dizer, falou tá errado? Nós vamos estar errado. Não, senhor. Nós vamos ouvir a opinião Errado de uma tá o comunista, senhor. não, de uma comunista Errado do PSOL, tá o senhor. candidata derrotada, deputada federal. É uma política. Errado é uma tá o senhor. política, candidata derrotada nas eleições do ano Errado passado. tá o senhor. Tá aqui do ano passado, não, 2014, né? Que foi quando teve eleição para deputado. Então, essa opinião da comunista é contra o Brasil que está progredindo, mas o cidadão percebe no bolso. Deixa eu falar pro senhor. Deixa eu falar O cidadão pro senhor. percebe no bolso. Deixa eu falar pro senhor. Deixa eu falar. Que tá ficando melhor. Deixa eu falar também. O senhor está dizendo que ela falou isso aí porque ela é comunista e que ela está vendendo uma história errada. Não é verdade o que ela está falando. O pensamento esquerdista dela. Ah, o pensamento esquerdista dela. Eu falo que o senhor traz a Folha de São Paulo, mas o senhor é um leitor seletivo, o senhor só lê o que te interessa. Eu vou ler para o senhor agora, o senhor devia ter lido aí na Folha de São Paulo isso. Quando? Mas o senhor não leu. Mas quando? O senhor não leu. Quando Está eu aí na sua ter lido? Folha de São Paulo que o senhor tem aí. Hoje? Eu vou ler para o senhor aqui. Pois o senhor não. falou que ela é comunista. Mas tá o senhor falou hoje. que porque ela falou isso aí, ela é comunista. Mas está hoje
hoje, não. Eu vou ler para o senhor aqui. Ela foi Escuta, candidata do PSOL, escuta, minha gente. Do PSOL. Ela não escuta. foi candidata Então, o senhor do escute PMDB. aqui. Ela foi Escute candidata aqui. do PSOL. O senhor não pega isso Do na Folha de São PSOL. Paulo. Escute aqui. A pesquisa Nós e a Desigualdade, divulgada ontem, viu? Não foi há 3 meses, foi ontem, pela ONG Oxfam Brasil, investigou a percepção... De viés esquerdista. Investigou a percepção... ONG de viés esquerdista. Você, não sei de onde você tira essas informações, Os Caio. vieses são Não, de esquerda. Você tem algum problema do cérebro, só funciona do lado esquerdo. Desculpe, só funciona do seu lado nenhum. direito. Seu Não tem cérebro só problema funciona nenhum. do lado direito. Divulgada ontem pela ONG Oxfam Brasil, investigou a percepção dos brasileiros sobre a desigualdade. E aponta que a má distribuição da renda, do patrimônio e dos serviços essenciais no país não passa despercebida pela população, que, em sua maioria, defende ser papel do Estado corrigir essas distorções, financiado por mais impostos pagos pelos mais ricos. A maioria dos brasileiros se manifestou contra a ideia de um Estado mínimo. 79% acreditam que o combate à desigualdade entre indivíduos é obrigação de governos, ao mesmo tempo em que a pesquisa revela que a maior parte dos brasileiros, 75%, é contra o aumento geral de impostos para financiar políticas sociais. Mostra que a resposta das pessoas muda quando consultada sobre uma cobrança maior de impostos especificamente para pessoas muito ricas. Abre aspas, o expressivo número de 71% dos entrevistados apoia o aumento de impostos para pessoas muito ricas, desmistificando a ideia de que o brasileiro é anti-impostos por princípio, diz o levantamento encomendado pela ONG ao Instituto Datafolha. Datafolha. Órgão Quem naturalmente... fez essa pesquisa de esquerda. Qual é o nome da ONG? Mas a pesquisa quem fez foi a Datafolha. Eu não sei se essa ONG é de esquerda, esquerda, ou não. Eu não sei. evidentemente é de esquerda. Aliás, eu não conheço esta ONG. Aliás, o que surgiu de ONGs no governo do PT foi uma Estou grandeza. ouvindo falar pela primeira vez desta ONG. Porém, a pesquisa foi encomendada foi feita pela Datafolha. pelo Datafolha. Pela Datafolha. Tá bem, mas não foi publicada na Folha de Em São Paulo. relação à redistribuição da carga Você tributária... achou isso porque você foi procurar em algum Em blog de relação... esquerda. Não foi publicado na Folha de São Paulo. Essa informação, Caio Bortolã, para sua informação, para seu conhecimento, está na Agência Brasil, que é do governo, viu? Na Agência Brasil, muito Que é do bem. governo. Agência Brasil, do governo que foi? Michel Temer, que Agência você tanto Brasil, ama. eu não amo Que Michel você tanto Temer. aplaude. Foi você quem votou nele. Você Não tanto votei aplaude. nele. Quem Você não votou foi nele, mas você o aplaude. Você quem votou nele. Você o admira. Porque o Michel Você Temer tem uma admiração porque o Michel Temer espetacular. está e o tempo Você provará. disse que ele está fazendo tudo provará certo. fazendo coisas É, corretas, tá certo. fazendo coisas certas. Está melhorando em relação o Brasil. à redistribuição Ele está da carga melhorando o Brasil. tributária, O tempo é o que senhor da atualmente razão. pesa mais sobre os mais pobres, a percepção também é que os ricos precisam pagar mais. A injustiça tributária do país foi tratada no relatório A Distância que Nos Une, publicado em setembro de 2017 também pela Oxfam, segundo o qual os 10% mais pobres da população brasileira gastam 32% da renda em tributos contra 21% de gasto de renda dos 10 mais ricos. Ou seja, na sua concepção, no seu olhar de mundo, a sua visão de mundo, de acordo com o resultado dessa pesquisa, o brasileiro é comunista. Não. Não, de modo algum. O brasileiro é comunista! De modo o Caio algum. Bortolã, depois que ele lê essa De pesquisa, ele vai mo- dizer que o brasileiro é comunista. De modo algum. vai, Não, Caio eu não vou Bortolã. dizer que o brasileiro é comunista vai, Caio Bortolã. porque o comunismo desapareceu do mundo, né? Comunistas do mundo tem a China, Cuba e Venezuela. É. E talvez a Bolívia, né? Agora, o comunismo... Bolívia é comunista? O comunismo, Bolívia é o comunismo Meu desapareceu. Deus do O céu. comunismo desapareceu no mundo e está desaparecendo onde ainda há, porque não funciona, porque não dá certo. Os governos de esquerda populistas não dão certo. O Brasil é prova disso. Com relação a rico pagar mais imposto, é evidente que rico tem que pagar mais imposto. Isso é óbvio. Não, eu só estou trazendo essa informação. Isso é óbvio. É óbvio. Eu só estou trazendo Que essa rico informação tem que pagar aqui, mais imposto. Porque, de acordo com a sua visão de mundo, você vai achar que o brasileiro é Não, comunista. de modo Esse aqui é o algum. pensamento do brasileiro. De modo algum. O Datafolha, É isso que a Maria Lúcia Fatorelli falou. O Datafolha fez uma O que pesquisa. a Maria e o Lúcia Datafolha- Fatorelli falou foi não isso. foi isso que ela falou. O brasileiro mais pobre é explorado. Luísa é explorado. Maria Lúcia Fatorelli, Por um sistema- candidata do PSOL, por um sistema defensora da corrompido, Dilma, corrompido. defensora do PT. Esse povo do PT, esse povo das esquerdas só abriu a boca quando o PT caiu do governo. Eu acho engraçado Caiu essa do tua governo. visão, viu? Só quando o PT caiu do governo. Esse pessoal das esquerdas só abriu a boca quando o PT caiu do governo. Porque quando o PT era governo, o petista não via problema na aliança com Michel Temer.
Hoje, aliás, É verdade, isso é aliás, verdade. aplaudia. Isso é verdade, você tem toda a razão. O PT fez uma aliança Você tem toda a fisiológica razão. com o PMDB Fez, lá é verdade, atrás. é verdade. Michel Temer foi 2 vezes eleito vice-presidente verdade. na chapa da dona Dilma. É verdade. E não teve um petista que levantasse a voz para dizer não. É verdade isso que você está falando? Aliás, teve uma petista só, Luiz Erundina. É verdade Luiz isso que você está Erundina. falando? Não, teve outros. Luiz Erundina pulou do barco. Mudou de partido. Teve gente que foi Luiz Erundina mudou de obrigado a partido. deixar o partido. Que não aceitou essa situação e foi obrigado a deixar o partido. Essa aí, como é que chama? Essa candidata aí que pelo PSB, como é que chama? A Marina. A Marina foi expulsa do partido. Só uma Ou observação pediu para aqui. sair do partido. A Kelly Camargo, da assessoria de imprensa da Prefeitura, e a Prefeitura informa que o secretário Gerson Hansen não tem salário cumulativo por ser funcionário de carreira e também ocupar função comissionada. Ô pessoal da Prefeitura, respondam, mas deem uma resposta completa. Deem uma resposta completa. Ele não tem salário cumulativo, muito bem. Então ele fica com qual salário? Ele pode optar pelo salário maior ou pelo salário melhor. Até o limite do cargo dele que ele ocupa. Então cara. ele não acumula salários. Muito bem. Não. Muito bem. Então ele recebe o salário de... Ele recebe o salário dele e mais uma verba de representação para atingir o valor do salário do secretário. Não é assim que eu entendo. Se não tem salário cumulativo, ele recebe o salário dele e segue secretário. Ou abre mão de um salário e recebe o salário de secretário. Eu entendo que eles estão dizendo aí o seguinte, ele não tem salário cumulativo. Ele não recebe o dele. Ele não recebe 2 salários. Ele não recebe o dele que eu entendi aí. Ele não recebe o dele, que é aquilo que eu acho que deve ser o correto. Ele não recebe o dele mais o salário de secretário. Ele recebe o dele, que vamos dizer que seja 8 mil que ele recebe, o salário dele. Mas o salário de secretário é 12. Então, como ele ocupa o cargo de secretário, ele vai receber 12. Você entendeu? Os 8 mais 4. Tá bom. Não é salário cumulativo. Vamos aguardar que a Prefeitura dê uma nota oficial sobre isso, dizendo se de fato ele fica com o salário maior, ele escolhe o salário maior, ou se ele recebe essa comissão que o Ivan está se referindo. Bom, mas para encerrar, Ivan, porque já é quase 1h da tarde. É verdade. Já é quase 1h da tarde. É evidente que o mais rico tem que pagar imposto. Sim. Né? Sim. Agora, estranho que a Maria Lúcia Fatorelli só tenha se voltado contra a esse governo depois que o governo ela representava e defendia tenha caído. Não, mas você sabe como você mistura estação? Isso é estranho. Isso ela não é se muito voltou. estranho. Ela não se voltou. Isso é estranhíssimo. Isso que você falou é verdade. Tudo isso que você falou é verdade. O Michel Temer fez uma aliança. O PT fez uma aliança com o PMDB. Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos do PT. Não. Foram 14 anos de governos do PT. O país sempre foi um país, república de banqueiros. E o governo do PT manteve isso. O governo do PT não foi contra isso, não. O governo do PT abriu os braços para esses grandes investidores, para esses... não mudou o panorama. Ele não mudou nada. Eu não sei por que você fala que o PT é comunista, que o PT é contra o capitalismo. Eu tô dizendo que porque a Maria ele fez Lúcia exatamente... Fatorelli tá aqui. A Maria Lúcia é comunista. Ela foi candidata pelo Partido Comunista Eu não a sei deputada. se ela é comunista, ela pode ser socialista. Ah, tá bom. Então ela foi candidata pelo PSOL e ela não é comunista. Ela então, pode tá ser socialista, ela Tá pode bom. ser de esquerda, não necessariamente comunista. bom. Primeiro, já começa daí a sua confusão, que você tenta incutir na cabeça do nosso ouvinte uma confusão que não é certa. Ela não precisa ser comunista, ela pode ser socialista sem ser comunista. Então quem é do PSOL não é comunista. Não. Eu não sei se o pessoal prega o comunismo. Não conheço. Não conheço o estatuto do pessoal. Não sei se ele prega o comunismo. O pessoal pode ser um partido de esquerda, sem necessariamente, obrigatoriamente, ser comunista, defensor do comunismo. Pode ser um socialista. Muito bem. Como, por exemplo, é o trabalhista inglês, que é um socialista, mas não é defensor do comunismo. Tá bom. Não é? Tá bom. Existem correntes, vertentes diferentes. Não, a social-democracia não prega o comunismo. Só para dizer, social-democracia, Caio Bortolano. Só para dizer... Porque você joga todo mundo dentro do mesmo caldo. A social-democracia é um socialismo que não prega o comunismo. Que ela foi candidata pelo Partido Socialismo e Liberdade. Ela pode ser uma socialista. PSL, na verdade, eu disse PSOL, mas não é. Não necessariamente uma comunista. Na coligação do PSOL, perdão. Não necessariamente uma comunista. Ela foi Socialismo e Liberdade, PSL, na coligação com o PSOL, que é o Partido Socialista Operário... Ela pode ser uma socialista... Libertário... E não necessariamente uma comunista. Mas que fosse uma comunista. Não invalida o que ela está dizendo.
O que ela está dizendo é uma realidade. Segundo O que ela a está interpretação das esquerdas que estão com dor de cotovelo. Não é a interpretação das esquerdas, Caio Bortolão. A interpretação das Não esquerdas. é a interpretação das Que esquerdas. defendem que a Previdência não vai quebrar. Você defende que a Previdência não vai quebrar. Eu defendo que a Previdência já está quebrada. Eu não defendo São vieses diferentes. Eu não defendo que a Previdência vai quebrar. Que não vai quebrar. Eu não defendo isso. Eu defendo que nós façamos uma abertura da caixa preta da Previdência para que as contas da Previdência sejam abertas para a população brasileira, para que a gente consiga chegar a uma conclusão. Nós estamos indo, como diz o governo, para quebrar a Previdência, ou nós estamos indo para, como dizem os opositores e outras autoridades, para que existe um superávit na conta da Previdência, que é o governo que causa o rombo. Isso nós precisamos ficar claro. É a mesma história do impeachment da Dilma. Eu acompanhei o impeachment da Dilma pela televisão. Ouvia aqueles que diziam que houve uma pedalada fiscal. Me pareceram, a gente pode me pareceram, pode terminar amanhã, me senão não tem programa hoje, meio-dia e 53. Me pareceram corretos. Não, eu vou embora daqui com a sua opinião. Você falou que a mulher é comunista, Olha, que a opinião dela não vale nada, que certo tá o Michel Temer, porque o Michel Temer é brilhante. PSOL. Né? PSOL é Partido Socialismo. E aí eu saio daqui e eu vou embora com a sua opinião prevalecendo PSOL aqui. É socialismo e liberdade. Você está falando desde as 6 horas da manhã, você colocou uma comunista para falar durante 15 minutos. Eu não sei se ela é comunista. Ela falou durante 15 minutos. Você está falando que ela é comunista. Eu não sei se ela é comunista. 15 minutos. Ela pode ser só socialista. E ela falou a verdade. E isso que ela falou é verdade, na sua opinião, perfeitamente não é a comprovado. verdade na minha opinião. Eu tenho uma E na sua opinião, interpretação diferente. O povo brasileiro é comunista, porque o povo brasileiro não defende o Estado mínimo. Para você, o brasileiro é comunista. O povo brasileiro nem sabe o que é o Estado mínimo. Tá, tchau, até amanhã. Não sabe, o povo brasileiro não sabe o que é o Estado mínimo. É. Se você fizer, Como que não sabe? façamos uma enquete. Tá aqui, façamos uma enquete. Como que não sabe? Façamos uma enquete. Você sabe o que é o Estado mínimo? Leia. Não está na Folha, está em algum blog de esquerda. Leia na Folha. Está em algum blog de esquerda. Leia na Folha, o jornal que está aí na sua frente. Não está na Folha de São Paulo. A maioria dos brasileiros se manifestou contra a ideia de um Estado mínimo. Não está. Você está fazendo uma outra. Você está fazendo uma outra confusão. O Datafolha é um instituto de pesquisa que pertence ao Grupo Folha. Mas o Datafolha pode pesquisar, inclusive para o Estado de São Paulo, que é concorrente. Não está na Folha. O brasileiro é contra o Estado mínimo. O brasileiro não sabe o que é. Você fala que o brasileiro não sabe o que é Estado mínimo? A maioria esmagadora do brasileiro não sabe o que é Estado mínimo. Você usa só o lado direito do cérebro. Você precisa usar os dois lados. Eu uso os dois. Hemisfério direito eu uso os dois lados. Você só usa o direito. Eu uso os dois lados. Tchau, o brasileiro não sabe o que é Estado mínimo. Amanhã. Até amanhã. Boa tarde, educadora. É hora de recomeçar. As alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom.